Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria começar aqui avisando vocês que amanhã, terça-feira, vai estar aqui em Washington, aliás, já está, e amanhã vai apresentar a Comissão de Direitos Humanos uma denúncia sobre os atos de violência acontecendo na Bolívia em setembro de 2008. O Alejandro Peña Esclusa, presidente da ONU América. Eles lembram que houve lá um problema com uma organização autonomista, certo? Ali na província de Pando. Houve um problema lá, uma série de atos de violência lá, e o governo imediatamente culpou a oposição e o governador local. Só que o pessoal da ONU América andou por lá, recolheu depoimentos e tem centenas de testemunhos, e isso que aconteceu foi exatamente o contrário. Quer dizer, o governo coletou mais de mil pessoas ali em volta, nas regiões circunvizinhas, para ir até lá, né, e atacar o pessoal desse movimento autonomista. Aqui. Saiu hoje no Diário do Comércio, está lá. Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, quer dizer, um órgão da Organização dos Estados Americanos, deve receber amanhã uma denúncia sobre os atos de violência que aconteceram na Bolívia em setembro de 2008. Segundo a denúncia, os atos de violência perpetrados na cidade de Cobija e El Porvenir teriam acontecido a mando do governo Evo Morales, para conter o movimento de autonomia dos moradores locais, e não por ordem do governo local da oposição, como divulgado anteriormente. O episódio ficou conhecido como o Massacre de Pando. Esse pessoal vive inventando massacres que eles mesmos fazem, ou que jamais aconteceram, né? Quando acontece, eles mesmos que fazem. E tá ali, tem centenas de testemunhos, e vamos aguardar. Eu não li ainda esse documento que o Alejandro Peña Esclusa vai entregar. Espero estar lá amanhã para assistir isso pessoalmente. Mas eu tenho a certeza de que o Alejandro é um sujeito infinitamente mais confiável do que Evo Morales. Qualquer coisa que Evo Morales diga, toma cuidado. Muito bem. Agora, vocês repararam que essa prece que eu faço no começo aqui não é para me proteger a mim mesmo, nem para me proteger o programa, mas para proteger os meus inimigos contra qualquer injustiça que eu possa fazer contra eles. Essas pessoas que nós criticamos aqui, né? Claro que nós podemos cometer erros, né? Então, erro é uma coisa, injustiça é outra. O erro é uma informação improcedente que chega à minha mão e que eu inocentemente repito. Né? A injustiça é atacar ou condenar ou criticar um sujeito por algo que ele não fez. E é isso precisamente que eu desejaria corrigir aqui. Quer dizer que cometemos aqui um erro, não foi uma injustiça, ainda vai ser injustiça se eu continuasse insistindo nisso. No meu artigo Usurpadores, eu disse que aqueles juízes lá do Rio Grande que absolveram um sujeito acusado de ter relações sexuais com a menina de 12 anos, né, que a coisa em si é um absurdo, a sentença em si é um absurdo, tá certo? E se não é para chamar de usurpador, digo o seguinte: você não é usurpador, mas que tu é um filho da puta, tá certo? Bom, tu não é usurpador pelo seguinte: o crime de sedução, que era artigo 217 do Código Penal, foi revogado por uma lei de 2005. Depois que eu saí do Brasil, eu não fiquei sabendo. Eu procurar acompanhar o noticiário do Brasil, mas eu não leio as publicações técnicas de direito. Então, não fiquei sabendo dessa maravilha feita, ou não sei quem foi, de onde saiu essa lei, se foi iniciativa do Congresso ou do Presidente da República, mas quem quer que fez isso é um filho da puta, um canalha, tá certo? Merece apanhar. Quer dizer, o crime de sedução é o seguinte: seduzir mulher virgem menor de 18 anos aproveitando da inexperiência ou da confiança. Isso não é mais crime, meu filho. Você pode pegar qualquer garotinha de 17, de 16, de 14 anos, passa-lhe uma boa conversa, engana a menina, e daí a menina dá o seu consentimento. Passou o consentimento, pronto, você está livre.
Quer dizer que as razões do consentimento não interessam. E se você disser, não, eu vou te, sei lá, eu vou te dar aqui o Banco do Brasil de presente, a mulher transa com você, né? Ela consentiu? Consentiu, está consentido, meu filho. Como é que é isso? Agora aqui quem me informa isso é o Atos Barbosa Lima, né? Então não há mais o crime de sedução e também foram revogados os crimes de rapto, né? Rapto de mulher honesta. Veja que onde é que foi parar o negócio. A desculpa para que o rapto deixe de ser crime é que o termo mulher honesta era um termo ambíguo. Ou seja, se eles não sabem a diferença entre uma mulher honesta e uma mulher desonesta, é porque eles não sabem a diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Eles estão confessando que são sociopatas. Eu sei o que é uma mulher honesta, meu filho. Hã? É aquela que nem... É muito uma coisa mais simples do mundo. É aquela que nem se dedica profissionalmente à prostituição, né? Nem explora a prostituição das outras, e que, amadoristicamente, não sai por aí corneando o marido, porra. É uma coisa tão óbvia, mas tão óbvia, mas tão óbvia. O que tem de ambíguo aí? Ambíguo é a sua cabeça, ó, deputados de merda. Tá certo? Eu sugiro que vocês cortem da palavra deputado, cortem a primeira e a última sílaba, vocês vão entender o que são essas pessoas. Tá certo? Quer dizer, olha, os juízes não foram usurpadores, quer dizer, eles não legislaram, não passaram acima da lei. Eles, na verdade, eles aplicaram a lei. Tá certo? Mas acontece que uma lei iníqua tem que ser compensada pelo sentido de equidade e justiça do próprio juiz. Então, não existe mais rapto consensual, isso é de menor de 14 a 18 anos, e concurso de rapto com outros crimes. Mas olha que maravilha! Para tudo quanto é bandido, salafrário, vigarista. Quer dizer, quem fez isso não foi o Tribunal de Justiça da Organização, foi o Congresso Nacional ou o seu presidente da República. Eu não sei de onde veio essa lei. Né? E revogou o artigo 217 do Código Penal. Então, presta atenção. A liberação da pedofilia consentida não foi um improviso dos juízes do Rio Grande do Sul. Foi uma obra de engenharia feita lentamente para enganar vocês. Quer dizer, primeiro revogaram esses crimes, daí cria-se a condição para que o juiz, se quiser, ele possa absolver qualquer sujeito que transou com uma garota de 12, de 8, de 7, de 6, de 5 e de 4. E qualquer criança capaz de dizer sim, pronto, está liberado, pode comer. Quer dizer, a sentença do juiz continua iníqua. Tá certo? Então, eu os acuso de ser pessoas imorais, têm o menor senso de moralidade, pessoas insensíveis, brutais, tá certo? Infectados dessa merda que eles chamam de direito alternativo, que é o direito achado na privada, tá certo? Pessoas, vamos dizer, ideologicamente comprometidas e moralmente deformadas, tá certo? Que não poderiam ser, sabe, não podia ser inspetor de escola. Não confiaria neles para ser inspetor de escola, quanto mais juiz de direito. Porque o fato desses deputados terem votado essa coisa imoral, por que você tem que se apressar? E até exagerar o negócio, né? Se fosse uma menina de 14 anos, tá bom. Estaria compreendido naquilo que caberia no rapto consensual, então até por analogia, você. Mas uma menina de 12 anos. Agora, outro dia também, o STF também absolveu um sujeito que transou com a menina de 14 anos, não com o menino de 14 anos, baseado na coisa de que o menino já tinha tido relações sexuais antes. Então você faz o seguinte, olha aqui, ó, pedófilos do Brasil, vocês façam um cadastro de meninos estuprados e vão lá e comam todos eles, não vai acontecer nada. Você fica ali na porta da FEBEM, todo menino da FEBEM já foi estuprado, já comeram uma vez, agora você pode comer também. Olha que maravilha. Gente, nós estamos sendo governados por essa banda de criminosos, gente, sabe, que não merece respeito, não merece obediência,
Tá certo? Não se pode obedecer uma coisa dessa. Não se pode obedecer juízes como esse. Não se pode obedecer legisladores como esse. Onde é que vocês vão parar, minha gente? Vocês não têm vergonha, vocês não têm mais senso de honra. Vocês também, será que toda a população perdeu? A população inteira não sabe mais o que é uma mulher honesta? Olha aqui, eu pergunto pro cara, sua mulher honesta? Oh, não sei. É ambíguo. Ambíguo é o seu cu! Que a gente não sabe se sai ou se entra. Aqui, seus juízes, todos. Eu não sei se todos os juízes do Supremo Tribunal Federal, né, absolveram esse cara. Certo? Também não sei se todos os juízes condenaram o padre Lodi por uma coisa que nós vamos comentar já já. Tá certo? Tem um artigo meu que deve sair esta semana no Diário do Comércio a respeito disso. Nós já vamos passar por esse assunto já já. Olha aqui. O padre Lodi, padre Luiz Carlos Lodi da Cruz, que é lá de Anápolis, escreveu um artigo em que ele chamava uma militante abortista de abortista. A mulher entrou com um processo contra o sujeito e o juiz disse que o termo abortista é pejorativo. O padre recorreu ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal confirmou. É pejorativo, sim. Olha aqui, ó, seus analfabetos, eu vou ensinar uma coisinha para vocês. Aqui, todos os juízes do Supremo Tribunal Federal, todos que votaram para dizer que esse termo é pejorativo, eu digo, vocês são analfabetos funcionais, vocês não têm capacidade de ler e entender o Pato Donald, quanto mais um processo. Eu digo isso pronto. Por quê? Só existem duas possibilidades de um termo ser pejorativo. Duas possibilidades. Ou ele é pejorativo em si mesmo, não é isso? Por exemplo, você pega o sujeito gay e chama ele de viado. Por que viado é pejorativo? Porque existe um termo neutro, não pejorativo, que é o termo homossexual. Gay já é propaganda. Gay já é para puxar o saco dele, não precisa puxar o saco. Mas você pode dizer, o sujeito é homossexual. Você pode dizer até pederasta, que é um termo técnico. Existem outros termos mais elegantes. Antigamente chamava-se uranista. É isso? Então, são termos que, vamos dizer, em si mesmo não são pejorativos, são termos técnicos. Como existem termos técnicos neutros, então se você usa, né, viado, baitola, bicha, então, é claro que você está depreciando. Não, né? Eu jamais chamo o homossexual de viado, eu só chamo de viado quem não é. Tá certo? Pra dizer que eu não, estou querendo te xingar mesmo, estou querendo te depreciar mesmo, porque você não é depreciar. Estou querendo mostrar seu verdadeiro valor, que é zero ou abaixo de zero. Tá certo? Então, muito bem. Então, essa é a primeira possibilidade. O termo é pejorativo em si mesmo. E ele é pejorativo por quê? Porque existe um outro termo não pejorativo que designa neutramente o mesmo objeto. Segunda possibilidade. O termo em si não é pejorativo, mas pode, em certos contextos, se torna pejorativo. Quer dizer, usado de uma certa maneira se torna pejorativo. Tá certo? Por exemplo, você pega a palavra político. É um termo que em si é neutro. Mas em certas circunstâncias, você diz, você está com roubaleta, essa é coisa de político. Então você está usando a palavra político no sentido pejorativo. A palavra em si não é pejorativa, mas você está usando no sentido pejorativo. Muito bem. Em qual desses dois casos está a palavra abortista? Em nenhum. Em nenhum. Não está e não pode estar. A palavra abortista jamais pode ser pejorativa. Por quê? Em si mesma ela não pode ser pejorativa, por quê? Porque não existe um outro termo neutro para designar o militante pró-aborto. Existe só a expressão completa, não tem a palavra. Quer dizer, se o militante pró-aborto não é abortista, ele é o quê? E também a palavra não pode ser pejorativa pelo contexto, porque qual é o contexto em que surge a palavra abortista? Prestem atenção. Muito antes da palavra abortista existia a palavra aborteiro. Aborteiro é o sujeito que pratica aborto, portanto comete um crime. Quando apareceu o movimento em defesa do aborto, não era justo chamar os seus adeptos de aborteiros, porque o sujeito podia ser a favor do aborto sem ter praticado aborto nenhum. Se você o chamasse todo de aborteiro, estaria acusando de crime. Então surgiu a palavra abortista
para proteger os abortistas contra a acusação implícita ou explícita de aborto. Então, essa palavra é exatamente o contrário de um pejorativo. Aqui, suas excelências de merda! Vocês não têm capacidade para... Note bem, se você não compreende o problema semântico envolvido no uso de uma palavra, você não pode criminalizar a palavra. Agora, essas excelências discutiram as nuances semânticas, a origem da palavra, o uso. Aqui, eu só procurando no Google, eu procurei, só ali no Google, só na internet, 1.600.000 usos da palavra abortista. Isso só na internet, sem contar jornal impresso, revista impressa, conversa, aula, conferência, etc, etc, etc. Então, os exemplos de uso dessa palavra vão para centenas de milhões. Agora aqui, os excelências, vocês vão punir todo mundo? Eu vou punir só o padre Lodi. Eu digo que vocês vão punir só o padre Lodi. Porque é isso que eles queriam. Então, vocês não examinaram a questão semântica, e quem não examina a questão semântica da palavra que está sendo discutida, não pode criminalizar a palavra. Vocês decidiram por antecipação sem si. Não é que vocês não examinaram o problema, vocês nem perceberam que existe um problema semântico. E não quiseram perceber. Vocês não têm autoridade para legislar, para sentenciar nesse caso, porque quem não examina a questão não pode se pronunciar a respeito. Eu digo a coisa mais óbvia. Se aqui essa palavra é pejorativa ou não. Vamos examinar semanticamente a palavra. Vocês não fizeram isso, desgraçados. Então, olha, pega a sua sentença e limpa a bunda. Não limpa a bunda, cara. Minha bunda é a bunda do respeito. Tá certo? Não é qualquer, né, papel pintado que vai passar aqui. Então, aqui, quer me processar, desgraçado? Processa que eu vou lá dentro do tribunal e provo lá dentro do tribunal que vocês são ineptos, que vocês são analfabetos funcionais, que vocês não sabem julgar o peso semântico da palavra que vocês condenam e que, não obstante, vocês condenam. Eu me refiro a todos os juízes que votaram a favor dessa coisa, ou que não se opuseram veementemente a isso aqui. O padre Lodi foi vítima de uma injustiça. Agora, preste atenção, aqui organizações religiosas. Eu também não respeito você porque vocês são bando de boiola. Não fazem nada para defender os que são perseguidos. Eu vou contar uma coisa para vocês. Pelo artigo 52 da Constituição Federal, cabe ao Senado Federal processar e punir os juízes iníquos do Supremo Tribunal Federal. O Senado tem autoridade para isso. Então, é ao Senado que vocês têm que recorrer. Se vocês tiverem um pingo de vergonha na cara, aí a arquidiocese, organizações cristãs, Opus Dei, todo mundo tinha que se mobilizar imediatamente e pressionar o Senado. A essa altura deveria ter 1 milhão de católicos na porta do Senado exigindo o impeachment desses juízes iníquos. Deveria ter, se vocês tivessem um pingo de vergonha na cara, que eu sei que não tem. E, portanto, não vai nem um católico lá. Vocês estão todos cuidando da sua vida interior. Não estamos aqui cuidando da nossa vida interior, não estamos aqui para participar dessas brutalidades. Né? Vocês não têm vergonha na cara, gente. Cada vez eu respeito menos. Eu não tenho vergonha de ser brasileiro porque eu não tenho culpa de ser brasileiro. Eu sou um pobre espermatozoide importado de Portugal, foi jogado aí, não sei como. Eu acho que me disseram para os meus antepassados, vamos para a América. Eles foram com o pessoal que eles erraram de América. Ó. Se bem que isso aqui também, aqui em cima, também não está grande lá essas coisas. Hein? Aqui. Enquanto isso, está lá o governador Zé Serra, inaugurando em São Paulo uma clínica dirigida a homossexuais. O que é isto? Não tem uma clínica para os sádicos e os masoquistas? Não tem uma clínica especial, tá certo? Clínica para homossexuais por quê? Porque vai tratar de doenças ligadas à homossexualidade? Não pode dizer que existem doenças ligadas à homossexualidade. Então vai tratar qualquer doença. Isso pago pelo governo. Porque você tem um grupo privilegiado. Eu tenho direito aqui a uma assistência especial por quê? Porque eu sou homossexual. Que coisa! Agora, isso aí não foi o PT que fez. Foi o PSDB. Você sabe para que existe o PSDB? O PSDB existe para a seguinte coisa. Né? Vocês já viram
turf, existe hoje o cavalo rufião, que é o cavalo, é um cavalo velho, e vai lá para excitar a égua. Quando a égua está excitadinha, daí chama o garanhão para o garanhão comer a égua. Entendeu? Então, o PT é o rufião e o PSDB é o garanhão. O PT excita e vem o PSDB e come. Come quem? Come vocês, seus burros. É tudo que vocês rejeitam pelo PT, vocês aceitam quando vem pelo PSDB. E não entenderam ainda que é o mesmo partido, que é uma organização nascida da USP, e praticamente tudo que vem da USP não presta, nós já vamos ver isso já já. Tá certo? A não ser algumas coisas lá da área de tecnologia, de ciência, que é respeitar, mas tudo quanto é ideia política que sai da USP é perversa, é maligna. Tá certo? Eu sou a favor de pegar aquela faculdade de filosofia, ciência e letras, fechar aquilo, derrubar o edifício e fazer um estacionamento. Terá muito mais utilidade pública do que sustentar esse monte de vagabundo que trabalha lá para meter merda na cabeça das pessoas, para mentir. E ainda se achar lindo. Né? Clínica para homossexuais. Faça uma para os coprófilos agora, tá certo? Né? E porque todos nós, daqui a pouco, seremos coprófilos. Tá certo? É o destino do Brasil, você só pode comer merda. Então. Peraí, tem gente na linha? Alô, quem é? Alô, Olavo, me ouve bem? Quem? Fale mais alto, por favor. Alô, Olavo, aqui é o Antônio, de São Paulo. Antônio, tudo bem? Tudo bem. Tocando no assunto de homossexualismo, eu gostaria de acontecimento muito interessante. Sobre uma manifestação que houve no domingo, no mesmo dia da parada gay. Nós organizamos uma manifestação pró-família. Simplesmente isso, não existia crítica, não existia ataque homossexuais. Fomos completamente criticados. Peraí, a sua ligação está muito ruim, está toda entrecortada a sua voz, eu não estou ouvindo o que você está dizendo. Se você puder desligar, ligar de novo, por favor, não ligue do Skype. Quem quiser ligar, liga do telefone. É 2 minutos a ligação, não vai estar em caro não, pô. É 2 minutos, você fala e desliga. Agora que fala do Skype, fica uma desgraça. Ok, Olavo, obrigado. Então, enquanto isso, olha aqui, vocês procurem no YouTube, né, um vídeo com o seguinte título: membros do Sintusp agridem verbal e fisicamente estudantes contra a greve. E ao mesmo tempo a gente lê no Estadão: a maioria das unidades da USP ignora atos de greve. Quer dizer, a maioria da USP não quer greve, não quer trabalhar. Tá? Então, enquanto isso fica esses vagabundos, tipo esse Vladimir Safado, Antônio Cândido, velho safado. Velhice não melhora ninguém, não, rapaz. Tu sempre foi embrulhão, agora continua embrulhão. Tu é um puxa-saco de tudo que não presta. Né? O Antônio Cândido faz um apelo aos grevistas: atuem, exagerem, sejam justos e injustos. Ele não quer saber. Também isso aqui, ó, justiça e injustiça para o Antônio Cândido é ambíguo. Eu não sei de onde vem essa fama do Antônio Cândido. Ele fez uma tesezinha de sociologia da literatura quando era jovem, a tesezinha não está ruim. Que é aquele parceiro do Rio Bonito, de sociologia não está ruim, não. Depois meteu a crítico literário, ele foi o pior crítico literário que eu já vi. Ele, quando analisa, ele tem um estudo dele sobre o Graciliano Ramos, ele confunde o personagem com o autor, meu Deus do céu, que é uma coisa primária. Por que presta atenção nesse idiota? Nunca entendi. É um ser mentalmente frouxo e moralmente frouxo também. Porque você pensa que ele gosta muito dessas coisas, que ele gosta de violência? Não, ele não gosta. Ele tem medo da violência, ele tem medo da violência. Então se apressa a puxar o saco. Né? Agora, enquanto ele estava falando isso, a biblioteca da Faculdade de Medicina estava lotada. Gente estudando. Né? Ali na Politécnica estava todo mundo estudando. Né? Toda essa parte científica, lá tem gente decente, gente que está lá para estudar, gente que sabe que aquilo que eles estão recebendo lá foi pago pelo trabalho do povo brasileiro e está sendo dado de graça para eles. Gente que tem consciência. Aqui, no estudo de astronomia, geofísica e ciência atmosférica, todo mundo estudando. Enquanto isso, está esses vagabundos da Faculdade de Filosofia, de Ciências e Letras, tentando agitar os outros, e se não aceita ser agitado do jeito que eles querem, eles se batem. Para que existe essa merda? Eu digo, Faculdade de Filosofia, quantos filósofos tem? Nunca teve nenhum filósofo, porra.
Vai dizer que Vladimir Safatli é filósofo? Vai dizer que Chauí é filósofo? Ah, vocês estão brincando com a minha cara, meu Deus do céu. Esse pessoal não sabe ler e entender um texto de filosofia. Não sabe mesmo. A Chauí era até muito melhor do que esse que tem hoje lá, se você comparar com esse Vladimir Safatli. Isso é uma vergonha. O cara não é que ele não entende o texto dos outros, ele não entende o texto dele mesmo. E até quando vou ter paciência com esse tipo de prostituição, meu Deus do céu? Olha aqui, mas também aqui nos Estados Unidos também o negócio tá bravo, sabe? Tem o pessoal aqui fazendo uma caravana católica pró-família. Todo lugar que eles vão, o pessoal vai lá, xinga, cospe, bate neles, toma os panfletos deles e queima, e não acontece nada. Isso aí pode fazer. Quer dizer, isso aí não é crime de ódio, não. Quer dizer, você surrar um católico porque ele é católico, não é crime de ódio. Olha aqui, na Universidade de Berkeley, os ativistas pró-homossexuais roubaram e queimaram, né, todos os folhetos a respeito do casamento. O folheto não está falando mal de ninguém, está simplesmente defendendo a instituição do casamento. O que é que tem de errado, meu filho? Agora aqui, na Polônia, um chargista fez uma charge dizendo que esse negócio de movimento gay está preparando o advento do casamento zoófilo. Eu digo, mas não é direto, claro. Você tem primeiro o casamento gay, depois você tem a pedofilia consentida, depois você vai ter a zoofilia. Já tem gente fazendo campanha para isso. Para você saber o que vai acontecer na política, meu filho, você investiga o que os intelectuais estão falando. A coisa começa discretamente entre intelectuais, depois vai baixando. Daqui a pouco vira lei. E esse negócio da zoofilia não é brincadeira, não. Agora, daí imediatamente todo mundo caiu de pau falando, ele está associando o homossexualismo à zoofilia. Eu falo, ai, meu saco. É claro que não está associando. Quem é que não sabe distinguir um ser humano de um bode? Você também acha que não sabe, também acha ambíguo? Eu digo, eu sei a diferença entre homossexualismo e zoofilia. Se você, um macho, comer um bode macho, não venha dizer, esse aqui é apenas homossexualismo. Não venha com essa conversa. Tá certo? Então, e você comer um tatu macho, tá certo? Não venha dizer que isso aí, nós somos gays. Não vem com essa conversa. Nós sabemos a diferença entre uma coisa e outra. Tá certo? Assim como sabemos a diferença de homossexualismo para pedofilia. Né? Se você vai lá, dois marmanjos de 30, de 40, de 50, de 70 anos, vão lá pro motel e fazem o diabo lá dentro, isso aí é gaysice. Isso aí é homossexualismo. Agora, se pega um garoto de 12 anos, não vem dizer, nós somos gays. Gays o caralho, você é um pedófilo, filho da puta, tu devia estar na cadeia. Tá entendendo? Você está abusando da inocência, está abusando da ignorância do outro. Agora, o chargista polonês, ele não está associando o homossexualismo com pedofilia. Ele sempre esquece de fazer de vítima. O que ele está dizendo é o seguinte, é que existe um esquema político que vem das lideranças globalistas disposta a criar mudanças civilizacionais, morais e psicológicas radicais na humanidade. Uma delas é fazer os seres humanos se persuadirem que entre eles os animais não têm diferença alguma. Existem direitos dos animais. Ora, se existem direitos dos animais, meu filho, por que não vai ter direito ao casamento? Você então, o bode quer casar comigo. Ele está apaixonado por mim, olha a cara dele. Daí a gente olha, estou vendo nada. Você não tem nada porque você é um insensível. Você não está vendo a paixão, né? Ardente, latejando nos olhos do bode, você não está vendo nada. Né? Então, você não está, mas o juiz está vendo. O juiz nos compreende, você não nos compreende. Então vai lá e casa com o bode, casa com a cabra, casa com o elefante, né? Casa com o coelhinho, casa com a tartaruga, casa com o mosquito, tá certo? Casa com o que você quiser, pô. São direitos humanos e animais absolutamente nivelados. E ainda você diz, não é que eu quero casar com o mosquito, é um direito do mosquito casar comigo. Você pensa que não tem gente que argumenta assim? Tem, nas altas esferas ditas filosóficas, sociológicas, ciências políticas, tem gente dizendo isso. Quando começa a dizer, isso logo vai virar um movimento político. Porque as pessoas não dizem essas coisas porque eles querem, e não dizem nem porque eles acreditam.
Dizem por quê? Derrubar, desfazer a inteligência moral humana é uma condição absolutamente necessária para que se instale o governo global. Se você não estupidificar todo mundo... Por exemplo, a ideia de governo global é uma das coisas mais idiotas que já apareceram na cabeça humana. Pensa bem, se tem um governo global e você briga com o governo global, você vai pedir asilo político onde? Hã? Então, uma das instituições mais velhas e respeitáveis da humanidade vai acabar. O direito de asilo político. Vai pedir asilo em Marte? Vai pedir asilo na Lua? Pedir asilo no subsolo? Entre as minhocas? Quer dizer, a ideia de governo mundial é monstruosa, só por isso já é monstruosa. Né? Por outro lado, como vai ser o sistema eleitoral do governo mundial? Quer dizer, você vai ouvir um candidato discursando lá em chinês, você vai entender tudo que o sujeito está falando, tá certo? E vai votar nele? Ora, isso é impossível. Quer dizer, a democracia existe na medida em que você tem a representatividade local. Quanto mais o centro do poder está distante do eleitor, menos democracia você tem. Então é claro que o governo mundial ele será uma ditadura em qualquer hipótese. Agora, por outro lado, veja aqui que coisa impressionante que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Isso aí tudo já é o estímulo do Barack Obama. Tem aqui um sujeito que tinha uma franchising da Dodge, fábrica de carro, né? E ele vendia, os carros da Dodge vendia peças, etc, etc. Então, um representante autorizado. De repente, ele foi informado, olha aqui, meu filho, a sua franchising foi tomada de você e vai ser dada ao seu fulano de tal, lá na rua. Você não vai receber um tostão de indenização e não vai receber sequer explicação. Que é isso? Esse sujeito tem um negócio, agora não é mais seu, é do seu fulano, que nós gostamos dele, de você não. Quer dizer, como é que pode acontecer uma coisa dessa num país que dizem que é capitalista? E está acontecendo de monte isso aqui. Ai, ai, ai. Vamos ver uns e-mails que tem aqui. Olha aqui, ó. Que coisa, ó. Supremo Tribunal Federal. Ministro Félix Fischer. Olha que beleza de estilo. A conduta do recorrido que praticou ato libidinoso consistente em conjunção carnal com vítima de 14 anos não se adequa ao delito tipificado no artigo 203 do Código Penal, pois houve consentimento daquela. Do mesmo modo, não se amolda ao delito previsto no artigo 208 do Código Penal, corrupção de menor, pois conforme o acórdão requerido soberano na análise do confronto fático probatório, a vítima já teria anteriormente mantido relações sexuais com outras pessoas. Assim, conforme precedente da turma do Supremo Tribunal Federal, a anterior inocência moral do menor se presume iuris tantum como pressuposto fático do tipo. Não se presume inocência nenhuma, meu filho. A inocência é determinada pela idade. E não é pela inexperiência sexual, porque qualquer garoto que foi estuprado da FEBEM tem experiência sexual, mas não tem experiência da vida, não sabe certas coisas, não tem condição de julgar. O que você está fazendo é o seguinte: qualquer garoto estuprado está liberado para pedófilos. É isso que você fez. Ô, Félix Fischer, lê o que você escreveu. Que é uma coisa monstruosa. Você está dizendo que qualquer garoto que já tenha sido, garota que já tenha sido estuprado, abusado, está liberado. É isso que você fez, desgraçado. Você é um monstro. E vai querer que eu chame de Sua Excelência? Olha, essa pessoa não tem condição de entender um texto, como eu já disse, não tem condição de discutir semanticamente a palavra que eles mesmos estão condenando, que eu já vi no caso do Padre Lodi, e muito menos tem a condição de julgar situações humanas reais. E nós estamos na mão desses loucos. Ai, ai, ai. O que nós temos aqui? Ih, tem um negócio.
aqui, o Paulo Antônio do Nascimento. Né? Ele está discutindo a questão do milenarismo. Né? Então ele diz o seguinte, ele cita aqui o trecho bíblico, diz: enquanto estava sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando sucederão essas coisas e qual será o sinal da tua presença e da terminação do sistema de coisas? Cristo responde aos seus discípulos, em particular, nessa questão. Ele diz: acerca daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mateus 24:36. No entanto, nos versículos anteriores, ele descreve o quadro geral no qual a humanidade se encontraria. Surgirão falsos profetas, nação se levantará contra a nação, haverá escassez de víveres, etc, etc. Ora, e daí ele diz: note que o tempo em que o fim do sistema de coisas se dará é caracterizado por um conjunto de fenômenos sociais, culturais, políticos e econômicos. Embora, portanto, não saibamos o dia e a hora, podemos saber se será em nossa época ou não. Não podemos, Paulo. Você, por favor, me assinale uma época da história em que nação não se levantou contra nação, em que não houve falsos profetas, em que não houve escassez de víveres. A escassez de víveres é o pressuposto mesmo da ciência econômica. É a condição normal e constante da humanidade. Se não houvesse escassez, não haveria sequer necessidade de uma atividade econômica organizada. Então, essa é uma condição constante. Nação levantar-se contra a nação, não houve um dia sem guerra nesse planeta. E os falsos profetas são abundantes em todas as épocas. Então, como é que você vai discernir? Eu posso dizer que hoje existem mais falsos profetas do que no século XVI, só se você não estudou o que se passou no século XVI. Olha aqui, no século XIV, Roger Bacon, que por outro lado era um grande homem, um grande estudioso, um grande cientista, escreveu uma carta para o Papa dizendo o seguinte: olha aqui, santidade, nós, por meios astrológicos, nós podemos calcular a data da vinda do anticristo. E daí podemos tomar as providências devidas. Ele não estava bêbado quando ele disse isso. Ele acreditava realmente nessa porcaria. É claro que não pode. É claro que não dá para fazer isso. Portanto, também não sabemos se será em nossa época ou não. Existe uma coisa muito importante na leitura de texto bíblico. Os textos bíblicos se dividem em textos históricos, coisas que aconteceram, e que, por ter acontecido naquele contexto sacro, se tornam modelos de outros acontecimentos. Por exemplo, você lê o livro The Great Code, do grande crítico canadense Northrop Frye, e ele vai te mostrar que todos os enredos da literatura ocidental, em última análise, têm um modelo bíblico. Tá certo? E existem os trechos que são de ordem profética, que não se referem a coisas que aconteceram, mas a coisas que vão acontecer. Mas preste bem atenção, aquelas que aconteceram não são só históricas, elas são modelos repetíveis. E aquelas que vão acontecer não se referem somente a um futuro determinado, mas a certas possibilidades recorrentes. Porque se você disser, olha, está tudo predeterminado, com data certa, e vem o anticristo, etc, 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 então, meu filho, a história inteira é uma empulhação e Deus nos enganou a todos. Se você não tem a margem de manobra para você fazer com que a profecia não se cumpra naquela data, que a profecia seja adiada, se você não tem essa margem de manobra, então não existe liberdade humana nenhuma, tá certo? E nós caímos no determinismo integral. Ora, o determinismo integral é inconsistente consigo mesmo pelo seguinte: se tudo está predeterminado, também estão predeterminados os seus pensamentos. Inclusive, se tem pessoas que acreditam que existe livre-arbítrio, o fato delas acreditar no livre-arbítrio também está predeterminado. Então quer dizer que Deus as enganou propositadamente. É possível um treco desse? É claro que não. Então significa que as profecias não foram feitas para ser cumpridas numa data determinada. As profecias são feitas também como uma ameaça divina. Tal coisa vai acontecer se você não fizer isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Se você agir de determinada maneira, o cumprimento da profecia pode ser adiado. Isso quer dizer, situações apocalípticas a humanidade já passou várias vezes. Você vai dizer, quando Roma virou um covil de bandidos, foi invadido, não tinha papa lá, não tinha mais nada. As pessoas diziam, com certeza é o anticristo que está aí. E, no entanto, aquilo passou. O que nós estamos vivendo hoje
Também pode passar, meu filho. Não vem com esse fatalismo apocalíptico, não. Você não tem o direito de dizer isso. Ora, quando Nossa Senhora fez as profecias em La Salette e em Fátima, o que ela disse? Olha, vai acontecer, faça você o que fizer. Ela não disse isso. Ela disse, rezem o terço. Não falou? Não foi isso que ela falou? Reze o terço para quê? Porque não vai mudar nada? Foi isso que ela disse? Ora, pelo amor de Deus, pô. Deus não trapaceia, não, meu filho. Então, as promessas e ameaças apocalípticas, elas não refletem um fatalismo, tá certo? Mas refletem uma dialética entre Deus e os homens. Tudo que Deus diz, ele vai cumprir, mas ele vai... O tamanho, a dimensão não está dada, não está... Note bem que o que Jesus descreve ali não é o contexto histórico, mas são fatos determinados. A guerra, falsos profetas, etc, etc. Né? Fatos que aconteceram também em todas as épocas, então que não são indícios de nada. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, meus filhos, vocês não sabem o contexto histórico em que isso vai acontecer, e, portanto, vocês não sabem nada a respeito. Note bem que ele diz, nem o filho sabe, só o pai. Ora, o que é Jesus? Jesus é o verbo encarnado. O verbo encarnado é o Logos encarnado. Jesus é a inteligência divina. Presta bem atenção. O que é o Pai? O Pai é a onipotência, é o poder divino, é a vontade divina, é a decisão divina. Se Jesus diz que nem o Filho sabe, isso não quer dizer que ele é um ignorante. Quer dizer que o fim dos tempos não é uma coisa que esteja determinada na inteligência divina, mas que será determinada pela liberdade divina, pela vontade divina, quando Deus Pai quiser. Então não tem data. Entendeu? Aquilo que está dito, que depende exclusivamente do Pai, não depende da inteligência divina, portanto, nem da ciência divina, mas depende da vontade divina. Que é a liberdade divina, é a liberdade de Deus Pai. Deus Pai decide isso quando Ele quiser. Entendeu? Se fosse uma coisa que estivesse predeterminada, de acordo com uma regularidade, uma lei, etc., faria parte da inteligência divina e seria parte do Logos, e Jesus não diria, eu mesmo não sei. Quem pretende saber, está pretendendo. Tu pretende saber mais que Jesus, tu é mais inteligente que a inteligência divina. Ora, meu filho. Bom, se você ficar mais inteligente que a inteligência divina, me avisa que eu estou precisando. Tem uns problemas aqui, né? Vou pedir uns conselhos para você. Agora, surgiu essa semana, olha que cada coisa que acontece aí nesse país. Aqui também acontece, aqui está todo mundo mais louco. Tem aqui uns jornalistas discutindo a questão da obrigatoriedade do diploma. Então, um escreve assim, veja que coisa. Né? A regulamentação do jornalismo foi um ato autoritário da ditadura que visava a expulsar os comunistas das redações. Né? Eu digo, ai meu Deus do céu. E daí a outra responde, não, ao contrário, foi uma reivindicação da classe, etc, etc, etc. E olha, você veja as consequências disso a longo prazo. A militância comunista, que antes era uma parte das redações, se tornou praticamente a redação inteira. Você não tem mais um direitista em jornal nenhum do Brasil. Você tem, no máximo, um tucano. Um ou dois tucanos. Então, pelos frutos conhecereis. Né? De fato, aquela reivindicação da regulamentação já havia desde 1956. A regulamentação é uma coisa e a obrigatoriedade do diploma é outra. Porque existem meios de você qualificar o sujeito para a profissão. Eu, quando entrei na profissão, eu tinha 17 anos, né, não estava ainda regulamentado. Isso veio 2 anos depois. Quando veio 2 anos depois, aquelas pessoas que já estavam exercendo a profissão e que tinham sido reconhecidas, portanto, pelos outros profissionais como capacitados, foram automaticamente registrados. Ó, você vai dizer que essa garotada das
das faculdades é mais capaz do que eu? Oh, meu Deus do céu! Que brincadeira é essa? Porra, eu com 1 ano de profissão, eu passei de repórter para copy desk. Copy desk a gente corrige o texto dos outros, o cara que edita o jornal. E logo em seguida para subeditor. Eu, antes de 2 anos de profissão, já era subeditor. Porque tinha profissionais altamente qualificados, um dos maiores jornalistas que eu conheci, Ciro Franco de Andrade. Ele achou que eu estava capacitado para editar uma parte, corrigir os artigos dos outros, né? E atuar ali como subeditor. Esse é o julgamento que interessa, o julgamento do profissional habilitado, que reconhece o outro como profissional habilitado. Isso é muito mais seletivo do que faculdade de filosofia, faculdade de jornalismo. Tá certo? Então, eu me lembro, por exemplo, que antes de vir às faculdades de jornalismo, o que era, como se fazia a diagramação, a aparência de um jornal. Você entregava um monte de matéria para o diagramador, ele contava as linhas e espaços, tá certo? E se virava com aquilo e produzia uma bela página. Depois que vieram à faculdade de jornalismo, foi o contrário. O diagramador desenha a página e cada um tem que escrever naquele tamanho. Por quê? Porque o diagramador não é capaz de calcular. Você está entendendo? Naquela época, o famoso diagramador Antônio Pires de Freitas, vulgo Pantera, que aliás era um sujeito que tinha sido dirigido do Jornal Comunista em 1935, tudo que aconteceu no Brasil, ele era preso de novo. Era preso e voltar meia hora depois, né? Mas era um grande amigo meu. O Pantera, você dava qualquer quantidade de matéria, de quaisquer tamanhos, e saiu uma página maravilhosa. Né? Daí veio a turminha das faculdades, ele não sabe fazer conta, então ele desenha uma pagininha arbitrária e você tem que escrever naquele tamanho. Isso virou regra no jornalismo brasileiro inteiro. Quer dizer que o texto tem que se adaptar ao formato gráfico, como se fosse publicidade, gente, e não jornalismo. Isso é fruto. Vai dizer que o jornalismo, a faculdade de jornalismo elevou o padrão do jornal? Ora, meu Deus do céu! O que é isto, porra? Veja, você vê a quantidade de erros de gramática que tem nos jornais, isso centuplicou depois das faculdades. A única finalidade das faculdades foi o seguinte: através das faculdades você forma a militância. E só entra no jornalismo militante. Não foi uma ideia da ditadura, não, senhor. Regulamentar foi ideia da ditadura e foi muito bem. Por quê? Tem que ser regulamentada a profissão. A profissão tem que ser reconhecida, porra. Só o que estava errado é o critério de admissão. Quem tem que dizer se você está capacitado ou não são os jornalistas com os quais você vai trabalhar. Não um professor que está distante das redações, que às vezes não sabe escrever, não sabe diagramar, não sabe fazer... Não sabe contar quantas letras tem numa matéria, porra. Então, a regulamentação é excelente. Veio para ficar. Tem que ficar. Agora, diploma de jornalismo, que palhaçada é essa? Agora, você vê o debate completamente alienado. Quer dizer, um está falando uma bobagem, uma coisa totalmente alienada, que foi uma coisa da ditadura para expulsar os comunistas da redação. Quantos comunistas foram expulsos da redação? Resposta: nenhum, jamais. Nenhum, jamais. É? Eu sei que a partir da regulamentação ficou muito mais fácil controlar as redações. Foi justamente a partir daquela época que as organizações de esquerda, tanto o Partido Comunista quanto outras organizações, porque tinha outras dissidências ali, tinha a Aliança Libertadora Nacional, tinha a Polop, tinha mais isso, mais aquilo. Essas organizações, elas controlaram a profissão ao ponto de que, 5 ou 6 anos depois da regulamentação, qualquer sujeito esquerdista que perdesse o emprego tinha 10 empregos esperando. Agora, os direitistas que iam perder nunca mais voltaram. Eu vi, cara, direitistas conservadores que foram sendo jogados fora das redações e nunca mais puderam voltar. E cada vez mais vindo comunista, esquerdista, companheiro de viagem, etc, etc, etc. Isso aí foi as faculdades fizeram. Se foi a ditadura que fez isso, né, se o propósito era eliminar os comunistas da redação, eu falo, bom, então eles não entendem nada mesmo, isso é um bando de idiotas. Não viu o que mais nós temos aqui. Ah,
Alguém me manda aqui um artigo de um sujeito chamado Emílio Gonzalez, comentando o meu artigo sobre o filme Queimada. Ai, 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 ai. Então ele diz, é bom sempre tomar conhecimento daquilo que pensam os intelectuais conservadores. Afinal, para quem não sabe, o site Mídia Sem Máscara seria aproximadamente a antítese do site vermelho do PCdoB. Veja o equivalentismo. Quer dizer, por um lado tem um jornal de partido. Esse partido tem deputado, tem senador, tá certo? Tem prefeito, tá certo? Tem um montão de dinheiro, tá certo? Recebe dinheiro do governo. Né? E do outro lado você tem meia dúzia de caras que só estão contra essa merda toda, mas não tem programa político nenhum. E ele diz que é idêntico. Quer dizer, um jornal de partido, tá certo? Passa a ser idêntico, tá certo? A um jornal de oposição informal, que jamais tentou ter um programa político, jamais tentou eleger sequer um vereador de São Tomé das Letras. Jamais tentamos eleger o subprefeito de Vila Nhocunyé. Não temos atuação política nenhuma. E o cara diz, é antítese. Olha o equivalentismo. Começa por aí. Quando começou, eu falei, lá vem besteira. Né? Daí, ele diz, Queimada não é um instrumento de propaganda e muito menos uma verdadeira aula de interpretação marxista da história. E o vai dizer isso ao Gilo Pontecorvo, porra. Quer dizer, todos os cineastas italianos comunistas daquela época, todos estavam seguindo o programa do Antônio Gramsci. Liam isso, discutiam e faziam seus filmes em função disso. Agora, quem não leu nada, né, chega lá e vê o filme como ele quer. O filme é uma obra de arte. Né? Obra de arte não tem significação política em si mesmo. É tudo projetivo. Então tá bom. Então você vai lá e me dê uma interpretação direitista do Queimada. Mensagem direitista do Queimada, se você puder. Quer dizer, como é que um idiota desse vem discutir? Eis o erro de analisar um filme pelo viés ideológico. Eu digo, mas escuta, mas o propósito do filme é ideológico, meu Deus do céu. Isso aí não sou eu que estou dizendo. Todo aquele cineasta italiano está ex-professo, dizendo, não, nós estamos fazendo um filme para isso. Assim como Eisenstein também. Você não pode analisar o filme pelo viés ideológico, porque daí você não usufrui da obra nem ela te dá prazer. Você vai lá no cinema para tocar punheta, rapaz? Quer dizer, que história de prazer é essa? Que besteira é essa? Ele diz, Queimada é um excelente filme, não por ser de esquerda, e sim por nos provocar, nos instigar a tomar partido, nos causar emoções, nos fazer rir ou chorar. Quer dizer, pera aí. Que chance se dá ao Queimada de tomar partido contra aquelas revoluções? Nenhuma. Já está tudo encaminhado. Agora, ninguém saiu do cinema e virou marxista. Falou, isso aí, meu filho, deixar-se influenciar pelo filme ou não, é uma coisa que está na liberdade do espectador. Quer dizer, você vai analisar o filme pela reação acidental que teve na cabeça desse ou daquele espectador, não pelos propósitos declarados e pela lógica entre a estrutura da narrativa e esses propósitos. Mas o que tu sabe, rapaz? Sai pra lá. Não sabe nem escrever, tudo cheio de erro de português, uma besteirada. Caramba. Bom. Aqui. Olha aqui, uma pergunta interessante. Fernando Carneiro. Acho que é Fernando Carneiro. Como fica o liberalismo econômico em face de dois grupos, KGB e crime organizado? Ambos se beneficiaram da queda de barreiras econômicas e alfandegárias da União Soviética e da Europa, segundo Claire Stern. Mas é óbvio. Né? Olha, não dá para você analisar a situação do mundo em função, vamos dizer, de fórmulas doutrinárias prontas. Quer dizer, por que você é a favor do liberalismo, da liberdade econômica? Então você tem que esquecer todos os fatores geopolíticos, os fatores de segurança, etc. Nós vamos abrir agora todas as fronteiras porque nós somos neoliberais. Eu digo sim, deixa entrar um monte de agente da KGB, deixa os caras vir fazer lavagem de dinheiro da KGB aqui. O que é isso? Agora, os liberais do Brasil, a maior
dias que eu tenho discutido, todos eles não entendem isso. Eles não entendem que a economia não é tudo. Existem fatores de segurança, por exemplo. E que os fatores de segurança estão condicionados, vamos dizer, à integridade dos Estados nacionais. E que se você liberar tudo, né, virar a casa de mãe Joana econômica, pode incentivar a atividade econômica. Certo? Então, esse incentiva no seguinte sentido. Aqui vem espião chinês, tá certo? E comprava os equipamentos para montar bomba atômica, às vezes comprava em loja. Agora, se você quer proibir o sujeito de fazer isso, não, isso atenta contra a liberdade econômica. E você, quer dizer, você acha que KGB então, não sabe se aproveitar da liberdade econômica? Eles já sabiam isso no tempo do Lenin, como é que não vão saber agora? Agora, se você é um cara que julga as coisas de maneira doutrinária, você julga pelas ideias e não pela situação, pela complexidade da situação de fato. Bom, então você vai ser, por exemplo, a favor do aborto, porque é uma questão de mercado. Se as pessoas querem fazer, isso incentiva, né? O aborto é um florescente ramo da economia, deixa todo mundo abortar. Né? Você tem que ser a favor da pedofilia, por quê? Porque é a liberdade. Mas o sujeito pensa assim, é um jumento, quer dizer, não é nem um jumento ainda pode perceber alguma situação ambígua, né? Pode perceber contradições. Agora, para isso os caras não, eles pensam como um computador, você põe lá o programinha, eles tiram todas as consequências em linha reta, tá certo? Sem perceber as contradições da própria situação. O comércio de órgãos, exatamente. Tem que liberar o comércio de órgãos, porque é o mercado. Eu digo, meu filho, escuta, e se o mercado escolheu o socialismo? Aqui não escolheu? Foi o mercado que escolheu, pô. Quer dizer, você não entende que existem várias dimensões, a dimensão política, a dimensão militar, a dimensão policial, a dimensão moral, a dimensão cultural. Tudo isso é entrelaçado. E agora, se você quer julgar tudo a partir da economia, então você é um abstratista maluco. Que é o problema que tem com grande parte dos liberais. Bom, não vai dar tempo de comentar o resto aqui. A carta dele está muito interessante. Talvez a gente deixe para a sua carta para o próximo programa. Eu acho que por hoje não dá mais. Eu queria ler um negócio aqui, mas me escapou. Aqui. Note bem. Hoje saiu pesquisa na American Online. Você aprova o trabalho que o Obama está fazendo como presidente? 69% não. 31% sim. Olha aqui, gente. A mídia aqui está fazendo o possível para manter o mito Obama na base de mostrar ele de mãozinha dada com a mulher, né? Mostrar ele comendo no fast food, matando mosquito, até fazendo churrasco. Mas, olha, não está funcionando. Não está funcionando. Segunda coisa que eu queria ler aqui rapidamente também é alguém que me mandou uma lista aqui dos feitos das Farc. Assassinato, 3 mil e tantos. Sequestro, 7 mil, mais ou menos. Ora, 3 mil assassinatos é 10 vezes mais do que se atribui à ditadura brasileira. Os porões da ditadura, aquela coisa horrorosa. E ninguém fala disso aqui. Enquanto isso aí está o seu Lula querendo que a Farc seja premiada. Seu Lula, Marco Aurélio Garcia, premiado com a sua conversão em partido político legal. Portanto, vai anistiar automaticamente todos os crimes que eles fizeram. Ou seja, crimes da ditadura praticados 40 anos atrás, né, a ditadura deu um soco no nariz do militante comunista. Tem que perseguir o cara, torturador, malvado, por 40, 50, 100 anos. Agora, crimes que a Farc acabou de fazer, vai ser tudo anistiado. E quem é que não vê que isso é um jogo de carta marcada, porra? Muito bem. Então até a semana que vem. Muito obrigado.